nesta edição vai ser notícia. Numa altura de homenagem aos heróis de uma epopeia, o Novos Mares vê o seu fim anunciado. Ilhavo reviveu no passado mês de outubro as grandes cheias de 1937 e 1966. O Centro de Ação Social do Concelho de Ilhavo constrói lar para idosos. A inauguração está prevista para o próximo mês de março. Os ilhavos estão mais uma vez em destaque com a sua equipa de atletismo. É o final de uma época de sucesso. Ilhabum assegura a permanência na primeira divisão, é o alívio entre sócios e adeptos. Chama-se Ilhavo Handball Clube, é um novo clube de handball cheio de entusiastas com vontade de vencer. Teresa Machado, uma ilhavense com projeção internacional no mundo do desporto, Ilhavo Vivo traça o perfil da atleta. Ilha Vídeo, festival de vídeo da cidade de Ilhavo, 5 dias de cultura na cidade, mais visitada por forasteiros que por ilhavenses. Maria do Rosário foi homenageada pelo núcleo do Sporting de Ilhavo. Faina Maior já está aberta ao público desde o passado mês de novembro, é uma exposição a não perder. Começamos esta edição com uma notícia triste. Um triste fim para o Novos Mares, navio motor que fez parte da frota bacalhoeira da pesca à linha. A sua morte foi recentemente anunciada. Recuando há alguns anos no tempo, 19 de março de 1958, estamos na Gafanha da Nazaré, Porto de Aveiro. O mestre Manuel Maria Mónica bota abaixo um dos últimos barcos que construiu. O Novos Mares é um navio motor de madeira que vem suceder ao lugre Novos Mares de 4 mastros. Este navio motor ainda foi um dos protagonistas de uma das maiores epopeias empreendidas pelos lusitanos, a pesca do bacalhau à linha, hoje esquecida e totalmente desconhecida. A pesca do bacalhau evoluiu. Já ninguém arma navios da pesca à linha há quase 20 anos. Alguns foram recuperados, como é o caso do Gazela, que está em Filadélfia, e do Crioula, que atualmente pertence à Marinha. Outros foram desmantelados, como o Hortense. O Novos Mares foi, entretanto, modificado para navio de pesca de redes de amalhar. Em 85, ainda faz uma viagem ao Canadá e, um ano depois, por despacho da Secretaria de Estado das Pescas, era excluído da pesca longínqua. De lá e até hoje, não mais saiu do Porto de Aveiro. Já lá vão cerca de 8 anos. Sem destino certo, o Novos Mares foi permanecendo ali, bem longe do seu habitat natural, o alto mar. Com o tempo veio a inevitável degradação. Preocupada com o futuro do Novos Mares, a Cooperativa Cultural e Recreativa da Gafanha da Nazaré lançou o alerta. Era preciso encontrar uma solução para o navio. Fazer dele um museu foi a ideia então lançada e de imediato acarinhada pela empresa armadora Brites Vaz e pelo Governo Civil de Aveiro. Nós tivemos diversas reuniões. Nós pusemos os assuntos na Secretaria da Cultura, através do Ministério do Mar, mas quer dizer que, infelizmente, os custos, nós tivemos mesmo acesso a um projeto esse que foi, portanto, mandado efetuar pela própria Junta Autónoma do Porto de Aveiro, o projeto de recuperação do navio. Iniciam-se então as diligências nesse sentido. Secretário de Estado e Diretor-Geral das Pescas são as primeiras entidades a tomar conhecimento desta intenção. Concordam e prometem todo o apoio possível. Em 22 de janeiro de 1991, o Novos Mares era oficialmente doado pela empresa armadora à Secretaria de Estado das Pescas. Falei com o Sr. Secretário de Estado das Pescas, falei com o Sr. Diretor-Geral das Pescas, que se mostraram interessados nesse navio para nele efetivamente se fazer um museu. Fez-se uma carta, em princípio de 1990, a doar o referido navio e mais ou menos em agosto desse mesmo ano contactei a Secretaria de Estado das Pescas no sentido de legalizarmos o navio a favor da Secretaria de Estado das Pescas e até à data, embora vários contactos tenham sido feitos, tanto por escrito como telefonicamente, nunca obtivemos realmente resultados favoráveis. As respostas eram pouco precisas e as responsabilidades foram-se arrastando de um lado para o outro. A 26 de novembro de 91, a Brites Vaz fica a saber pela Direção-Geral das Pescas que a decisão quanto ao futuro de Novos Mares
já estava então nas mãos da Direção-Geral do Património do Estado. O navio fica, entretanto, ao cuidado da Junta Autónoma de Porto de Aveiro. E o que há muito se temia acabou por acontecer. As estacas existentes no fundo da via danificaram o casco do Novos Mares, que fica completamente alagado. A Japa de imediato providencia o escoamento da água através de bombas elétricas, situação que não se iria manter por muito tempo. É que, por estranho que pareça, sem ninguém saber como nem porquê, o cabo que fornecia energia às bombas de escoamento apareceu cortado. O Novos Mares foi ao fundo. A Junta Autónoma de Porto de Aveiro põe mãos à obra e 1 mês e meio depois a embarcação está de novo a flutuar. No entanto, permanece no mesmo local. Os meses sucedem-se e a situação pouco ou nada mudou. Situação, de resto, pouco dignificante para um navio que todos concordaram ser de manifesto interesse histórico e cultural. Boas intenções que disso não passaram. Dinheiro, o principal problema. Era preciso investir demasiado e as contrapartidas não eram seguras. Tivemos reuniões com o senhor, na altura, subsecretário de Estado da Cultura. Tivemos reuniões, propriamente, falei com o senhor Ministro Tomado, mas, de facto, as verbas envolvidas para a recuperação daquele navio eram de molde e, efetivamente, a não haver, digamos, contrapartidas para as poder suportar. Pura coincidência ou ironia do destino, ultimávamos a nossa reportagem quando nos foi dado a saber. O Novos Mares, mais uma vez, afundou nas entranhas da via, talvez cansado de tantas promessas sem resposta. E o seu destino afigura-se agora mais claro que nunca. Dada a inoperância de algumas entidades oficiais neste sentido, a empresa não pode, de forma alguma, continuar com tantos custos, porque os custos são diários e, dada a crise que existe no setor da pesca, a empresa não pode realmente fazer mais nada. Vai mesmo desmantelar o navio Novos Mares. O desmantelamento do Novos Mares encerra assim mais um capítulo de uma epopeia que já só existe na memória daqueles que dela fizeram parte. A pesca do bacalhau à linha. A nossa esperança é que esta peça faça correr muita água sobre este assunto. Água foi o que não faltou no dia 16 de outubro, pelas 11h30, no centro da cidade de Ilhavo. Jardim e arredores ficaram completamente alagados, tendo sido a inundação provocada por obras no saneamento. E até que um jardim meio lago não ficava nada mal em Ilhavo. Pela primeira vez na história dos canais privados de televisão, Ilhavo era notícia de destaque, já que a jovem cidade já estava a meter água. Ontem à tarde, a cidade entupiu, a Baixa transformou-se num enorme lago. A chuva começou a cair em força às 10 da manhã. As sarjetas estavam cheias de lixo e entupiram rapidamente. Eram cerca de 11 horas da manhã quando todas as pessoas que se encontravam no centro da cidade se depararam com um cenário pitoresco. Algumas admiradas com a situação, outras bloqueadas dentro dos próprios carros, outras forçadas a esperar que a maré descesse, outras a gravar para a posteridade. Enfim, um dia que foi diferente nesta cidade pobre de acontecimentos. Os bombeiros não tiveram mãos a medir. Foram eles que, mais uma vez, minimizaram os prejuízos da situação. O cenário foi perfeitamente idêntico ao de 1937 e 1966, conforme o testemunho do professor Guilhermino Ramalheira. Aquelas que, na verdade, me ficaram na memória foram as que ocorreram no ano de 1966, precisamente em 18 de fevereiro. O panorama foi sempre o mesmo, embora aquelas que sucederam no primeiro ano de que há memória, em 1937, tivessem um maior impacto por terem sido as primeiras e porque toda a zona envolvente, como calculam, estava bastante diferente daquilo que é hoje. Ao que parece, a principal causa desta situação terão sido as obras de saneamento, que, para além das cheias, armaram um maior caos no trânsito que alguma vez Ilha viveu. O pavilhão dos desportos mais parecia a famigerada piscina municipal. Face aos menos bons resultados do basquete, alguém ironicamente comentava que era agora que o Ilhavam se ia dedicar à pesca. O Jardim Municipal era sem dúvida um local paradisíaco. Quem quisesse ir às casas de banho, só de submarino. O Caxi, instituição ilhavense reconhecida por todos pelo contributo prestado à sociedade de Ilhavo, vai agora edificar mais um pilar da sua obra, um centro residencial para idosos e deficientes profundos. O Centro de Apoio Social do Concelho de Ilhavo, CAXI,
está a construir um edifício situado no prolongamento da Avenida 25 de Abril, nas traseiras do pavilhão desportivo, com a finalidade de instalar pessoas idosas e deficientes profundos. A quem se destina este novo lar? Destina-se, conforme eu disse, a pessoas que tenham necessidade de uma residência, ou porque já são idosas e não têm nos filhos ou na família quem trate deles, e há uma zona especialmente destinada a grandes deficientes ou pessoas acamadas que lá podem estar ou durante a semana, passando os fins de semana em casa, ou durante a tempo inteiro. Esta obra, orçada em 150 mil contos, já tem a primeira fase terminada, que custou 40 mil contos. A autarquia ofereceu o terreno para a construção do lar, bem como um subsídio de 1.100 contos. Por falar na autarquia, qual foi o apoio que a autarquia teve na construção do lar? Até agora desconheço que tenha tido qualquer apoio. Não, Para além de dar esse bico de terreno. Fora disso, embora seja a diretora da instituição, desconheço qualquer subsídio que tenha sido dado especificamente para aquele fim da construção. O centro possuirá zonas residenciais para mulheres, homens, casais e pessoas multideficientes. Em cada uma destas zonas haverá uma sala de estar e uma copa, onde as pessoas que não queiram frequentar os grandes espaços comuns podem fazer pequenas refeições e conviver com os amigos. Nos espaços comuns existe o refeitório, 2 grandes salas de convívio, trabalhos ocupacionais, um pequeno ginásio de manutenção e gabinetes médicos e de enfermagem. A capacidade total é de 60 utentes. Royal School of Languages, o êxito no estudo das línguas. Exames e diplomas a nível mundial para todas as idades. Sendo o nosso aluno, poderá ganhar um curso de verão em Inglaterra. Royal School of Languages, o êxito no estudo das línguas. Como tínhamos prometido na edição anterior, aqui vamos mostrar mais um pouco do clube Os Ilhavos. Neste caso, a sua secção de atletismo, que luta constantemente de falta de condições para a prática da modalidade. Mesmo assim, os seus atletas não deixam de obter excelentes resultados, como a nossa reportagem demonstra. Salientamos o título de campeão nacional de sub-23 conquistado por Mário Cardoso no lançamento do peso. É sem dúvida uma grande promessa nesta modalidade a nível nacional. Também os mais novos conseguem marcas dignas de registro. Merece destaque Hugo Simões, com 3 segundos lugares no Campeonato Regional de Juvenis. Em infantis, a secção detém o título na classificação global, graças aos resultados conseguidos por todos em geral, de que se destacam o título de salto em comprimento para Pedro Teixeira, os 60 metros barreiras para Marco Ribeiro e os 3 segundos lugares de Ruth Teixeira. Entre as inúmeras dificuldades que a secção enfrenta, a mais grave é sem dúvida o facto de existir uma pista de atletismo com o equipamento indispensável para a prática da modalidade, estando a secção impossibilitada de a utilizar, ao que se diz, porque o piso tem demasiada pedra. Só que treinar na rua é muito mais lesivo para a integridade física dos atletas, sem esquecer que a maioria dos praticantes são jovens, com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, que acabam por ter de treinar na rua, sempre com redobrada atenção para não levarem com nenhum automóvel em cima.
O mais estranho é que a referida pista funcionou a quando da inauguração e no dia seguinte, não tendo mais aberto as suas portas. De qualquer forma, temos conseguido trazer alguns jovens até cá, alguns com qualidades e que estão mesmo entre os melhores do Distrito de Aveiro nos respectivos escalões. Esta secção é prova que há jovens em Ilhavo com interesse pelo desporto. Tenta por todos os meios a que estão ao seu alcance ter condições dignas da prática do atletismo, o que infelizmente se torna muitas vezes impossível. Na sede do Ilhabum Clube, realizou-se no passado dia 2 de janeiro uma Assembleia Geral Extraordinária. Era o objetivo dar a conhecer aos sócios a criação da Liga dos Amigos do Clube. O Ilhavo Vivo foi ver como decorreu esta reunião. Quem abriu a sessão foi o Presidente da Assembleia, Dr. João Rezende, que salientou o facto de que a participação dos sócios na vida do clube se tem resumido ao encontro dos mesmos de 15 em 15 dias no pavilhão, a quando dos jogos de basquetebol. O sócio João Carvalho chamou a atenção de que esse divórcio se deve fundamentalmente à forma como a direção se tem relacionado com os sócios, fazendo votos que em 1993, nas comemorações dos 50 anos, esta distância deixe de existir para bem do próprio clube. O mesmo voto foi aprovado pelo sócio Dr. Neves Vieira. No segundo ponto, o Presidente da Assembleia esclareceu a mesma sobre a finalidade da criação da Liga de Amigos do Ilhabum, tendo afirmado que esta Liga tem como únicos objetivos a organização de iniciativas para a angariação de fundos para o Ilhabum, bem como a gestão do património que venha a adquirir. Seguiu-se a apresentação do terceiro ponto, que foi aprovada por maioria com o voto contra e que defendia a permanência da atual direção até janeiro de 1994. Alívio e satisfação foi o que sócios, adeptos e jogadores sentiram ao assegurar mais uma temporada na divisão maior do basquetebol nacional. O Ilhabum provou mais uma vez ter uma palavra a dizer no que respeita a basquetebol de alta competição. No entanto, os sustos da descida têm sido mais frequentes nestes últimos tempos, sinal que a equipa precisa de novos valores e mais reforços. Um dos jogos com direito a transmissão televisiva foi com o Futebol Clube do Porto e, pelos vistos, a equipa não ficou nada impressionada. A Catarina Rezende acompanhou o desafio. Para além da preciosa vitória e, consequentemente, dos almejados 2 pontos conquistados, esta vitória tem para os ilhavenses um significado mais amplo, porquanto vem carregadinha de uma carga psicológica altamente tonificante e que poderá dar os frutos nos próximos jogos. Foi um jogo emotivo em que a equipe da casa teve que se entregar a fundo para levar de vencida a formação do Futebol Clube do Porto. Muita disciplina tática dentro das 4 linhas e a estratégia a partir do banco, num vai e vem constante, aliados a uma grande vontade de vencer, conferiram à equipe de Ilhavo um grau de competitividade que lhe permitiu superiorizar-se ao seu adversário, cujo resultado é a prova plena disso. A arbitragem, com altos e baixos, tentou segurar o jogo, o que não foi fácil. Realce para as 2 faltas técnicas ao treinador do Futebol Clube do Porto. Ilhavo pode contar com mais um clube desportivo. É o Ilhavo Handball Clube, denominado Agremiação de Desporto e Cultura. O clube tem algumas dificuldades inerentes ao início da sua atividade. Isso mesmo podemos constatar numa conferência de imprensa que os seus responsáveis levaram a efeito na sua sede, cita na Rua Direita, em Ilhavo. Ilhavo conta desde algum tempo a esta parte com mais um clube desportivo, é o Ilhavo Handball Clube. Criado a partir de ex-dirigentes da secção de handball do Ilhabum, descontentes com a situação que então se passou na altura, resolveram eles próprios criar a sua própria instituição. Isso mesmo foi dado a conhecer em conferência de imprensa realizada na sede provisória do clube, situada na Rua Direita, em Ilhavo. Nesse encontro com os jornalistas foi dado a conhecer os objetivos a atingir, com destaque para a equipe sénior, cujo principal objetivo será a subida de divisão. Na área de formação, o IAC conta já com algumas dezenas de jovens atletas, iniciados e infantis masculinos. No plano cultural, destaque para o lançamento periódico de um pequeno boletim informativo, cujo número 1 já foi distribuído. Com muitas dificuldades e muitos obstáculos, o IAC possui, no entanto, diretores que certamente lhe permitirão chegar rapidamente a lugares de destaque no panorama do handball nacional. Nesta nossa senda de divulgação de nomes e atividades desportivas menos conhecidas, fomos visitar uma ilhavense que dá pelo nome de Teresa Machado. Neste momento é atleta do Sporting e participou já nos Jogos Olímpicos de Barcelona e está ainda no início da sua carreira. Tendo dado algumas personagens para a história nacional, quer no aspecto intelectual, quer no artístico, Ilhavo não tem tido os mesmos êxitos no aspecto desportivo. Para este facto, muito contribuiu a forte tendência da sua população
para a faina marítima que só encontrou na atividade desportiva um meio de lazer. Queremos falar de uma atleta, Teresa Cristina Machado, mais conhecida por Teresa Machado, lançadora de peso e disco. Nascida na Gafanha de Nazaré, concelho de Ilhavo, galardoada com a medalha de mérito da cidade de Ilhavo, esta atleta é recordista nacional e ibérica do disco, com a marca de 63,9. Em peso, é recordista nacional com 16,90. Não queremos dizer que esta atleta seja aquele monstro idealizado para uma atividade tão forte como os lançadores. Ela tem 1,70 m de altura, um peso de 75 kg e uma idade de 23 anos. Começou no Galitos de Aveiro, onde chegou a bater o recorde nacional do peso a nível nacional. Atualmente representa o Sporting Clube de Portugal. Teresa Machado, Ilhavo, Gafanha de Nazaré, porque é que vens a Seja Jacinto para treinar? Boa tarde, queria agradecer por me terem convidado para fazerem esta entrevista. Em relação às condições, estou a treinar aqui em São Jacinto porque acho que tenho muito mais condições do que em relação à Gafanha, Aveiro, Ilhavo. Não quero dizer que haja sempre um cantinho para eu poder treinar, mas aqui há ginásio. Escuso estar preocupada com os carros como me preocupo em Aveiro. Foram os Jogos Olímpicos de Barcelona, vêm os Jogos Olímpicos de Atalanta. Continuas a preparar-te com vista a esses Jogos? Sim, continuo a preparar-me, mas antes de pensar nos próximos Jogos Olímpicos, quero ver se me preparo bem para os campeonatos do mundo, que é para É uma atleta de Ilhavo, uma atleta que já deu e que já levou o nome de Ilhavo a muito lado. A cultura ilhavense teve um dos seus mais recentes pontos altos no fim de semana que culminou a 13 de dezembro. Realizou-se mais uma edição, a terceira, do Festival de Vídeo de Ilhavo, o Ilhavídeo 92. Este ano houve alguns aliciantes que contribuíram para uma grande melhoria na qualidade deste festival. Realizou-se entre 10 e 13 de dezembro de 1992 o terceiro Festival de Vídeo da cidade de Ilhavo, uma iniciativa do Pelouro Cultural da Câmara Municipal de Ilhavo e que decorreu no auditório do Museu Marítimo. O regulamento este ano trouxe algumas novidades, das quais destacamos a atribuição de um prémio especial à temática marítima, bem como a existência de pequenos galardões para premiar um trabalho mais específico, como a montagem ou a sonoplastia. São as galeras, peças em porcelana elaboradas pela prestigiada fábrica da Vista Alegre. Após uma filtragem por um júri de pré-seleção, estiveram a concurso 29 videogramas provenientes de vários pontos do país. O júri decidiu atribuir o prémio de temática marítima, a Galera Púrpura, ao ilhavense Paulo Godinho, com o videograma O Moliceiro. O segundo prémio, a Galera de Prata, ao Núcleo de Cinema da Associação de Estudantes da Universidade de Aveiro, com o videograma Está na Hora de Acordar, que também arrecadou a Galera de Melhor Montagem e prémio Cartão Jovem no valor de 100 mil escudos. Ainda decidiu atribuir a Galera de Realização ao videograma Silences, de Jorge Sá de Santarém. A não atribuição do primeiro prémio foi justificada pelo júri pela falta de parâmetros de qualidade previamente definidos. Com uma presença em número superior às edições anteriores, a assistência era na sua maioria de Aveiro e outras localidades, a demonstrar mais uma vez que agentes de Ilhavo preferem ficar em casa do que participar ativamente na vida cultural da cidade. No final, houve distribuição dos prémios e de certificados de presença a todos os participantes, a cargo dos convidados para o efeito. Engenheiro Rocha Galante, Presidente da Autarquia, Dr. Gil Nadais, Delegado Regional do Instituto da Juventude e elementos do júri. Prémios e condecorações é o que não falta a Maria do Rosário, fadista muito conhecida no mundo do fado a nível nacional. A comunidade ilhavense prestou-lhe uma justa homenagem no passado dia 4 de outubro. Ilhavo Vivo esteve lá. Começou a cantar aos 7 anos de idade no conjunto Vista Alegre. O trabalho numa casa de espetáculos, os filmes da Amália Rodrigues e a influência de um familiar despertaram-lhe a vocação para o fado. Protagoniza então uma carreira algo auspiciosa, participando em revistas e espetáculos de beneficência para várias coletividades do concelho, até que surgem as solicitações para atuar em diversas casas de fados. Onde houver fado, a Maria do Rosário é uma presença imprescindível. Eles dizem que sim, que eu mereço esta festa, mas eu acho que isto até foi demais para mim. Eu acho que não mereço tanto. Mais tarde,
Passa pela Casa de Fados do guitarrista Armindo Fernandes, onde vai burilando a sua maneira de cantar. Senhora de sensibilidade e voz inconfundíveis, sempre se entrega de corpo e alma. Concordamos que estas homenagens devem ser feitas quando justas e merecidas e não por caridade ou por benemerência ou por outra coisa qualquer. No dia 4 de outubro, um grupo de amigos prestou-lhe a reconhecida homenagem, festa que culminou uma carreira dedicada ao fado. A homenagem é também o que o Museu Marítimo de Ilhavo está a fazer à pesca do bacalhau à linha com a mostra Faina Maior, patente ao público desde o passado dia 28 de novembro. Já dedicámos a edição anterior de Ilhavo Vivo a esta exposição, ainda voltaremos a dedicar outra ao filme sobre a exposição propriamente dita. Para já, importa saber que a Faina Maior vai estar patente até finais do corrente ano e é uma mostra a não perder. O bacalhau sempre foi muito cobiçado, negócio importante em Portugal. Desde tempos imemoriais que os portugueses se dedicam à pesca. Recuando no tempo, recordamos a época em que cerca de 3.000 homens e 40 veleiros levantavam ferro em demanda dos mares da Terra Nova. Quando os descobrimentos são tão falados e comemorados, a pesca do bacalhau à linha não pode ficar no esquecimento por tão arriscada, árdua, penosa e real que foi. Há 2 anos que o Museu Marítimo de Ilhavo vem preparando a Faina Maior. Percorreram-se todos os centros pescatórios que armavam navios para a pesca do bacalhau à linha. Do recheio da exposição fazem parte objetos vindos de todos esses centros. Mas o que lhe dá mais vida e valor é a reconstrução de setores de bordo dos navios da nossa frota em tamanho natural. A Faina Maior é uma exposição inovadora e uma experiência museológica inédita no país. É de facto uma exposição grande, grandiosa, que tem uma série de setores sobre a pesca de bacalhau. Acho que é uma exposição a não perder, porque ela é inédita no país e acho mesmo que é mesmo uma aventura museológica. Transmitir esta experiência aos mais jovens é um dos grandes objetivos. Para saber quem somos, devemos saber de onde viemos. Ilhavo Vivo foi a edição número 3. Para todos vós que tiveram o prazer de nos acompanhar, apenas nos resta agradecer e contar com a vossa colaboração nas próximas edições.